Imagine você, nessa noite, um soldado que está voltando de uma guerra, depois de lutas, depois de enfrentar perigos de vida, depois de arriscar-se pela sua nação, mas voltou, uma vitória, alguém que vai para uma guerra e volta vivo. Está ele fardado para voltar para a sua família, para bater na porta dos seus entes queridos e enxergar as emoções daqueles que tinham insegurança e incerteza sobre se de fato aquele soldado retornaria ao seu lar. Nós, enquanto discípulos do Senhor, podemos muitas vezes ser comparados a esses soldados que voltam de uma batalha, como sobreviventes de uma guerra, fardados, vestidos para a batalha, mas por dentro, muitas vezes, quebrados. As cicatrizes físicas podem não ser visíveis, mas as emocionais certamente trazem profunda angústia para aqueles que vivenciam os temores de uma guerra. Um soldado chega em casa, mas sente-se deslocado, como se não houvesse ali mais lugar para ele. A guerra termina e finalizou, mas dentro dele o combate ainda continua para que voltem as suas emoções para o lugar devido. E um dia alguém estende a mão para esse soldado, um amigo de verdade, e aconselhando, pacientemente o ajuda a reaprender a viver, a rir, a amar, a se emocionar. Sobreviventes de uma guerra. Assim estavam os discípulos depois da crucificação. Quebrados, sobreviventes, carregando culpas, medos, decepções, marcas de quem tinha uma fé, de quem tinha um amigo, e de quem olha para o madeiro, para a cruz, para o Monte Gólgota, e vê tudo perdido, sua esperança escorrendo pelas mãos. A morte de Cristo pareceu ter esmagado as esperanças dos discípulos, os levando para a mesma vida que ostentavam antes. Eles que tinham largado as redes para seguir o Mestre, agora estavam novamente pescando, voltando para a sua vida como se nada tivesse acontecido, mas na realidade, lidando com o luto de terem perdido o seu amigo, o seu mestre, o seu rabi, o seu salvador, aquele que tocou mais profundamente suas emoções do que qualquer outra pessoa na história. A morte de Cristo parecia ter esmagado as suas esperanças. Então, o Senhor ressurreto se aproxima deles naquela praia, não com recriminações, mas com um amor extremamente restaurador, visando tratar daqueles que desesperançosos estavam ali, tentando se esquecer de tudo que havia passado algum tempo antes. Inicia o Senhor Jesus, de maneira poderosa, um processo de cura e de transformação que mudaria a história do mundo. Ali, naquela praia, junto ao mar de Tiberíades. O capítulo 21 do Evangelho de João nos registra a terceira manifestação de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Era um cenário que nos remete à velha profissão dos discípulos, a pesca. E Jesus reencontra os seus amigos ali no cotidiano da vida e lhes concede não apenas um milagre de peixes, que durante um turno inteiro de uma noite a pescar não haviam obtido sucesso e agora conseguem, mediante a ordem do Senhor, para lançarem as redes. Mas esse milagre foi apenas um detalhe. Na realidade, ele, neste encontro, traz àqueles seus amigos, àqueles seus discípulos, um milagre ainda maior, que é o da restauração dos seus corações e a renovação da sua missão. E esse texto narra, meus irmãos e minhas irmãs, um dos momentos mais sensíveis da história cristã, porque Jesus, já ressuscitado, aparece aos discípulos à margem
às margens do Tiberíades, não tendo em vista como obstáculo o seu desânimo, mas observando aqueles que tentavam retomar a vida como se nada tivesse ocorrido. E Jesus não os deixa permanecer neste estado, os chama de volta para a verdadeira missão, que não era pescar peixes, era pescar homens. Não era serem líderes de empreendimentos pessoais, mas era serem pastores de almas, que não era serem propagadores de uma profissão humana, mas testemunhas oculares da ressurreição. E depois da ressurreição? Neste texto, nós podemos examinar 3 atitudes de Jesus em relação aos seus discípulos que nos confrontam a passar pela ressurreição de Cristo com a compreensão de que não é um término, de que a ressurreição não é a última instância do que nós haveremos de experimentar enquanto crentes no Senhor. Mas após a ressurreição, tem o Mestre ainda muito a nos ensinar com o seu próprio exemplo e aproximação. E em primeiro lugar, meus irmãos, depois da ressurreição, nós vemos que Jesus se revela novamente aos seus. Jesus se revela aos seus discípulos, como vemos nos versos de 1 até 14. Jesus não se limitou, meus irmãos, a ressuscitar e subir aos céus imediatamente. Ele sabia que os seus discípulos ainda estavam fragilizados, precisando reencontrar sua fé. Assim, ele se manifesta naquela praia, como nos narra João no capítulo 21, buscando aqueles que haviam abandonado sua missão para voltarem à vida comum, à beira-mar, entre redes e barcos vazios. O Mestre vai ao encontro dos seus e se revela a eles. Jesus aparece para os discípulos em meio a uma das mais severas frustrações, não apenas da esperança da ressurreição, que trazia incerteza ao seu próprio coração, tendo eles abandonado o que o Senhor havia os legado enquanto missão e propósito de vida, mas também depois de uma noite fracassada de pesca, onde nada conseguem pescar, como nos diz esse texto. Jesus aparece em meio ao fracasso daqueles que eram chamados seus amigos. E eles não reconhecem de imediato, mas a partir deste milagre, do lançamento das redes, segundo a ordem dele, para pescarem um sem número de peixes, para a surpresa deles próprios, seus olhos se abrem, seus corações se aquecem novamente. Como daqueles 2 discípulos também, no caminho de Emaús, quando o Senhor parte o pão diante deles e eles lembram daquela cena repetida muitas vezes. A revelação, queridos, de Cristo aos seus discípulos, como nesse texto, muitas vezes vai se suceder na nossa vida no meio da nossa frustração, no meio do nosso fracasso. Jesus aparece quando os discípulos, voltando da pesca, tinham experimentado uma noite sem nenhum sucesso na pesca. O Cristo vivo não se manifesta apenas no momento de culto, mas também no ordinário da vida. Nos nossos tropeços, lá ele está. No dia que não deu nada certo e você volta para casa com um sentimento de derrota, ele está do teu lado. O Senhor se revela aos seus nos momentos ordinários da vida, incluindo as nossas decepções. Essa palavra, panerô, no grego, manifestou-se, é usada aqui para descrever uma revelação que é visível e impactante, sinalizando que Cristo, agora ressuscitado, inicia, meus irmãos, uma nova fase de relacionamento com os seus irmãos, com os seus discípulos. John Stott afirmou certa vez que o Cristo ressurreto encontra os seus seguidores não no êxtase da realização, mas na solidão do fracasso. E este milagre abre de uma maneira sensível os olhos espirituais dos discípulos. Essa pesca milagrosa, na realidade, meus irmãos, é um catalisador que Cristo usa para que eles reconhecessem que era o Senhor que estava ali. E o texto nos diz, nos versos 1 a 14, que eles nem ousavam questionar se era ele, porque sabiam que era o Senhor. Verso 12.
Disse-lhe Jesus: vinde, comei, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eles viveram o suficiente ao lado do mestre para saber que ninguém tinha autoridade tamanha sobre a natureza como ele tinha para dizer: lancem que vocês vão conseguir. E eles lançaram e conseguiram. Ainda estava fresco na memória deles todos os sinais que o Senhor Jesus havia promovido para que crescem que ele era o Messias. Cristo, meus irmãos, ainda hoje continua se revelando por meio dos seus milagres, das suas obras. Pude e tive o privilégio nesta manhã contar a vocês, um na minha própria vida, e estarmos esperando mais um bebê, quando de repente até mesmo a medicina duvidasse que fosse possível. O Senhor continua revelando seus milagres, indo ao nosso encontro, quando o fracasso, a dor e a angústia tentam aprisionar o nosso coração. Cristo não está ausente quando as nossas redes estão vazias. Pelo contrário, Ele usa estas circunstâncias para demonstrar que sem Ele nada podemos fazer. E usa da nossa própria limitação para dizer-nos e nos relembrar quanto é maravilhoso dependermos da sua graça, dependermos da sua provisão. Cristo vem até mim e vai até você nos momentos em que menos nós esperamos, para mostrar, meus irmãos, que a sua presença não depende do nosso sucesso e da nossa capacidade, ao contrário do que o mundo apregoa. Não é pelo teu muito mérito, das tuas habilidades, pelo que você faz para chamar a atenção de Deus, se é que é possível isso, que Ele vai ao teu encontro. Ele vai porque te ama. Ele vai ao teu encontro porque te resgata e porque Ele pagou um alto preço pela tua vida e pela minha também. Ele é o Deus que se revela nas redes vazias, nos dias cinzentos, nas madrugadas silenciosas. A fé madura é aquela, meus irmãos, que reconhece a presença de Jesus, mesmo quando os milagres ainda não aconteceram. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero, um dos mais reconhecidos reformadores, quando perseguido e desanimado, ele relatou diversas vezes ter sido reanimado espiritualmente ao perceber em oração e leitura diligente da palavra de Deus que o justo vive pela fé e não pelas circunstâncias. Esse era o grande lema de Lutero, a justificação pela fé. Cristo se revela a Lutero não num palácio. Cristo se revela àquele monge agostiniano num monastério sombrio na Alemanha. Para que dali, à luz de velas, aquele homem fosse usado para sacudir o mundo com uma reforma que abalou as estruturas não apenas da igreja, como também da sociedade. Cristo se revela para ele naquele aspecto sombrio, no silêncio, na tristeza, assim como com os seus discípulos. Jesus se manifesta nos lugares mais improváveis e se revela aos seus. John Piper certa vez comentou que Jesus ama nos encontrar no ordinário da vida. Para quê? Para transformar nossas expectativas e renovar as nossas esperanças. Porque quando no ordinário da vida, na simplicidade das lutas que você e eu enfrentamos e continuaremos enfrentando, e nessa igreja não se prega que venha a Jesus e todos os seus problemas acabarão. Não se prega isto aqui. Se prega a palavra de Deus, a palavra da rede vazia, a palavra dos discípulos inconsistentes, desanimados, como muitos de nós em algum momento da nossa trajetória, que é o evangelho da vida real. É o evangelho que corta, que fere, que mata, mas é o evangelho que salva, que te diz a verdade, mas que também te prepara para crescer. Sabe por quê? É tão bom encontrarmos Jesus no ordinário? É porque todas as nossas atenções são voltadas para Ele. Ter ido ao nosso encontro, apesar das circunstâncias. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente até pode ficar traído pela nossa própria compreensão limitada de que Ele veio ao nosso encontro porque estava tudo bem. Como alguém que prepara toda a sua casa para chamar Jesus para cear conosco. Mas Ele vem quando você menos espera.
Ele vem no momento sombrio da tua vida. Ele vem no momento que você está passando incertezas, dificuldades, duvidando mesmo até da sua própria existência. E lá Ele está conosco, nos encontrando no ordinário, transformando as nossas expectativas e renovando a nossa esperança. E aonde Ele entra, tudo isso é transformado. Como Ele, depois de ressurreto, em Lucas 24:36, já entra no aposento onde estavam reunidos os discípulos, dizendo: paz seja convosco. O medo, as lágrimas derramadas, o assombro daqueles discípulos é arrebatado pela paz, do príncipe da paz, que entra mudando a sorte deles. E em João 20:19, o mesmo episódio é narrado da mesma forma. Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois da ressurreição, queridos, não acaba a nossa vida. Ainda veremos de lutar, mas Ele vem frequentemente ao nosso encontro para se revelar novamente aos seus. Em segundo lugar, queridos, depois da ressurreição, como vemos nos versos de 15 a 17, Jesus restaura corações feridos. Pedro, o discípulo impulsivo que prometeu jamais abandonar Jesus, havia caído vergonhosamente, como você já conhece a história. 3 vezes negara o mestre. E agora, à beira-mar, na praia de Tiberíades, diante do Cristo ressuscitado, houve 3 cortantes perguntas. Tu me amas? A expressão, a resposta, poimanô, ou poimenô, que Jesus usa no grego para falar apacenta as minhas ovelhas, no verso 17, indica mais do que liderar. É muito forte, queridos. Jesus está chamando Pedro, que o havia negado, que estava sob o descrédito e a desconfiança dos demais discípulos, e diz a ele: você vai apacentar, você vai pastorear as minhas ovelhas. E essa expressão no original significa nutrir. Apacentar as ovelhas era nutrir, cuidar com dedicação sacrificial, assim como um pastor vela pela vida das suas ovelhas. E com esse episódio de reencontro, de restauração, que Jesus utiliza-se ali das perguntas para restaurar a sorte de Pedro, nós vemos que a sua restauração, queridos, ela é pessoal e ela é cuidadosa. Jesus domina a arte da restauração, pois Ele mesmo criou o coração e conhece todos os caminhos da nossa psique, das nossas emoções, para nos tratar como convém na hora certa. Jesus chama Pedro à beira de uma fogueira. Veja, curiosamente, o mesmo cenário da sua negação, como está lá em João 18:18. Estava ele aquecendo as mãos lá no quintal da casa do sumo sacerdote, quando o perguntam pela primeira vez: tu não estavas com ele? Nunca conheci este homem. Aonde estava Pedro? Numa fogueira. A lembrança da queda é usada por Cristo como ponto de partida para a cura, a restauração do seu coração machucado. Essa repetição tríplice, amas-me, ágape, leva Pedro a confrontar o seu amor e a sua própria fidelidade ao Mestre. Essas perguntas de Jesus para o líder do colégio apostólico não foram apenas um teste. Jesus não está aqui apenas testando, experimentando a Pedro. Está reconstruindo sua identidade. Sinclair Ferguson ensinou-nos em um de seus livros que a graça de Cristo restaura precisamente as áreas em que mais fracassamos. Porque Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Pode ser que eu não saiba o seu ponto fraco, mas Ele sabe. Ele perscruta, sonda e esquadrinha os nossos corações. Jesus vai pessoal e cuidadosamente cuidando do ponto de fracasso de Pedro, levando ele à mesma cena novamente, à beira da fogueira, com 3 perguntas, toda uma simbologia de demonstração do abandono do trauma para o abraço da missão. E essa missão que nasce justamente da restauração. Porque Jesus transforma
o- Perdão. Jesus transforma o espírito quebrado de Pedro em vocação. É agora que você está preparado. Cuide das minhas ovelhas. Porque Jesus não apenas restaura em Pedro a sua liderança, restaura também o seu coração ferido. Ele não restaura apenas para consolar o seu amigo Pedro. Ele restaura para capacitar o pastor Pedro para desenvolver sua missão. A nossa queda, queridos, como a de Pedro, não desqualifica a nossa missão quando nós nos submetemos à restauração de Cristo. A nossa queda, meus irmãos, nos prepara muitas vezes para servirmos com mais humildade, empatia e fé, como foi com Pedro. Porque o processo de restauração, meus irmãos, não minimiza a gravidade do pecado. O processo de restauração promovido por Cristo magnifica a graça de Deus. Porque Jesus não ignora naquele contexto a negação de Pedro, ele não passa uma borracha em cima. Não é isso que acontece. Você que pensa que Jesus, quando te cura, e nesse processo aperfeiçoa-nos o caráter para nos parecermos com ele, que ele pega e lança tudo no esquecimento. Isso é falacioso e não é bíblico. Quando a Bíblia fala de que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, diz respeito a Deus não lembrar-se deles para nos julgar, mas as consequências dos nossos erros ainda nos acompanham, veja, no olhar de Cristo para nos moldar como uma verdadeira forja de quem Ele quer que você seja e de quem Ele quer que eu seja para a glória do nome dEle. O processo de cura de Cristo não ignora as nossas falhas, enfrenta essas falhas com amor redentor e gracioso. A vergonha nesse contexto é substituída pela missão. A culpa é substituída pelo chamado. A restauração é dolorosa exatamente porque exige enfrentarmos as nossas próprias fragilidades. Mas a restauração também é libertadora, porque revela a cada um de nós a graça que cobre multidão de pecados. John Newton, um renomado compositor de hinos evangélicos e também que foi pastor, foi na América do Norte um ex-traficante de escravos nas colônias do Sul e experimentou em Cristo uma restauração radical na sua vida. Depois de se converter a Cristo, passou a ser um dos principais combatentes da escravidão em solo norte-americano, combatendo a prática que antes ele tanto se beneficiou e também promoveu. John, que apesar de ter sido traficante de escravos, é chamado pelo Senhor e torna-se um grande pastor. Eu costumava dizer, embora minha memória esteja enfraquecendo, já no alto da sua velhice, lembro-me de duas coisas, disse John Newton: sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Assim como Pedro, na beira daquela praia, John Newton teve também, em algum momento da sua trajetória, assim como Paulo e tantos outros renomados servos do Senhor, Newton teve suas feridas expostas e curadas pela graça, compondo um dos mais conhecidos hinos da hinologia cristã anglo-saxã, Amazing Grace, graça maravilhosa. E neste cântico, extremamente conhecido, um clássico da música cristã norte-americana, John, nas frases que teve a alegria e a inspiração de compor, testemunha como Jesus restaura até mesmo o mais arruinado dos corações. Pedro, como Newton, descobriu também que o amor de Cristo era maior do que qualquer queda. Em um dos versos desse hino ele diz: as minhas correntes estão quebradas, experimento verdadeira liberdade. Mas você pode perguntar, mas ele era um escravizante, não escravizado? Mas do ponto de vista espiritual, as algemas que ele deixa para trás
eram muito maiores daquelas que vilmente ele fez alguns carregarem para trabalharem forçadamente em suas terras. Ele sabia olhar para quem ele era, ele também sabia olhar para quem ele era. Ele se tornou em Cristo um servo do Senhor. A graça de Cristo, meus irmãos, é mais poderosa do que a vergonha das nossas quedas. E Cristo, depois da ressurreição, vai ao nosso encontro para restaurar o coração ferido, como fez com Pedro, dignificando novamente o seu servo para o cumprimento do seu ministério. No Salmo 51, verso 10, esse é o pedido, o clamor de Davi ao arrepender-se do seu pecado cometido com Batseba, intercedendo que o Senhor criasse nele um coração puro, renovando dentro dele um espírito inabalável. Mas também o Senhor consola o seu povo em meio à iminência do exílio, em Isaías 57:15, dizendo: eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e renovar o coração dos contritos. Essa é a especialidade dele, e ele faz com excelência. Meus irmãos, eu não quero aqui desprezar ou desmerecer profissionalmente o valor que há numa terapia, num acompanhamento psicológico. Acho importante e recomendo para você que enfrenta na sua vida os dissabores da ansiedade, da depressão. Mas não há terapia mais eficaz, não há tratamento mais poderoso do que aquele dado pelo nosso Mestre, que cura e restaura as nossas feridas, nos confrontando com as nossas próprias quedas, dificuldades, erros e vacilações, para nos tornar conforme a sua própria imagem e semelhança. Depois da ressurreição, Jesus restaura corações feridos. E, em último lugar, depois da ressurreição, Jesus redefine a missão dos seus. É o que vemos nos versos 18 a 25. Após restaurar a Pedro, Jesus traça diante dele um caminho de serviço e de sofrimento. Ele diz a ele: outro te cingirá e te levará para onde não queres. A missão, queridos, agora é inevitável, diz o Senhor a Pedro: siga-me, segue-me. Jesus revela a Pedro que o seguimento verdadeiro envolve sofrimento e entrega total. Não mais autonomia, mas obediência radical. O verbo seguir no grego, no verso 19, implica uma caminhada contínua de renúncia e de fidelidade, e que não é apenas um gesto inicial que fica na memória, mas uma vida inteira orientada em direção a Cristo. Quantas pessoas você conhece que têm histórias fantásticas de conversão, que tomaram decisões radicais nas suas vidas para, abandonando o pecado, se renderem ao senhorio de Cristo, e que hoje são causadores das mais terríveis vergonhas para o Evangelho. Porque seguir a Cristo importa em disciplina diária de renúncia, de submissão e de obediência à sua palavra, todos os dias. Todos os dias. Não é um ato emocional e folclórico na vida de alguém. Implica uma caminhada contínua. Porque o chamado, queridos, é para uma obediência sacrificial. Jesus mostra a Pedro que dali em diante a sua vida não seria mais regida pela sua própria vontade, como foi em algum momento, que ele o confronta dizendo: você mesmo se vestia dali para cá, fazia as coisas conforme o teu próprio desígnio, mas agora não será assim. Você será vestido pelos outros, falando da vergonha que seria do próprio martírio de Pedro, que foi crucificado também. Um dos poucos discípulos que teve
digamos, esse privilégio de morrer como seu Senhor. E conta a tradição cristã que, por ocasião da sua crucificação, não reconhecendo Pedro ser digno de ser morto como seu Salvador, pede que invertam a cruz e ele morre de cabeça para baixo. Sofrimento, morte de uma vida satisfeita por ter obedecido à soberana direção de Deus. E a comparação nessa missão que é redefinida, ela é abandonada em favor da fidelidade pessoal. Pedro pergunta sobre o futuro de João a Jesus, e Jesus responde a ele: que te importa? Siga-me, segue-me tu. Cada discípulo tem uma jornada singular de obediência. Comparar o nosso chamado, meus irmãos, com os dos outros é desonrar a soberania de Deus em nossa vida, pois ele pode ter te chamado para um ministério de intercessão, enquanto que a você para ser um grande contribuidor. Enquanto para mim me chamou a pregação do seu evangelho, pode ter te chamado para ser um acolhedor, um visitante. Pode ter te chamado para, com dons na área da música, servi-lo, como também na área da diaconia. Quem sabe no governo da igreja, o Senhor tem distribuído seus dons a todos. Não há ninguém no corpo de Cristo que tenha todos os dons, como também não há ninguém que não tenha nenhum. E isso acontece de fato para que sejamos uma comunidade, um povo, um corpo com diferentes funções, mas com um propósito único, qual seja glorificarmos o Senhor. Comparar nosso chamado com os outros é desonrar o Senhor. A nossa responsabilidade é seguir a Cristo fielmente, onde Ele nos colocar. Seguir a Jesus depois da ressurreição significa, meus irmãos, vivemos com os olhos na eternidade, mas com os pés firmes na obediência, ainda que esse caminho nos conduza ao sacrifício, como foi com Pedro, também com João. Cristo redefine a missão dos discípulos para que eles não buscassem a glória terrena, mas fidelidade mesmo ao preço de morte. Porque a vida cristã, ele já tinha advertido a eles, é uma caminhada estreita, nem sempre ou quase nunca compreendida pelo mundo ao nosso redor, mas necessária para quem foi um dia alcançado pela graça, como eu e como você. A missão, queridos, que Ele nos dá não é moldar Cristo aos nossos planos. A missão é moldar os nossos passos aos de Cristo. Seguir Jesus é aceitar perder tudo para ganhar a única coisa que importa, a vida eterna, que na realidade já foi ganha por Ele na cruz e nos é dada de graça, para desfrutarmos e nele sermos aperfeiçoados. Quantas vezes nós temos experimentado tanta decepção nesta caminhada, por pretendermos encaixar os nossos planos nos de Deus. Deixe de fazer o trabalho dele. Submeta-se ao que ele tem te chamado para fazer. Para de contender com a vontade de Deus. Dobre-se o que ele tem preparado para você e para mim. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que foi morto pelos nazistas, entendeu em algum momento da sua vida qual era a sua missão. Que ele escreve um dos livros mais fantásticos sobre entendimento de missão cristã, chamado O Custo do Discipulado. E nesse livro ele resume em um dos seus capítulos, abre aspas, quando Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. Forte, não é? Quando Cristo chama um homem, o chama para morrer. Bonhoeffer seguiu à risca o que havia escrito nesse livro, seguindo Jesus até o fim, como Pedro, como Paulo, como os demais apóstolos. Ele que foi preso por conspirar contra Hitler, na Alemanha nazista, mantendo a sua fé inidônea, escreve na cela em que estava preso aguardando a sua execução. Abre aspas. A graça barata é inimiga da igreja, pois a graça verdadeira custou a vida do Filho de Deus.
ela custará a nossa também. Alguns dias depois de escrever isto, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado antes do fim da guerra. Entretanto, não foi lembrado Bonhoeffer como alguém que abandonou a Cristo na caminhada. Pelo contrário. Kevin DeYoung, um autor reformado de grande valor, nos declara: a vida cristã é simples. Ouvir Jesus, confiar em Jesus e seguir a Jesus até a última batida dos nossos corações. É o que ele nos concita, nos convida a entendermos, meus irmãos. Quando nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em 2 Timóteo 4,7, Paulo, depois de ter atravessado essa vida de renúncia, provações e lutas, declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Depois da ressurreição, Jesus redefine a missão dos seus discípulos, apontando-lhes para as consequências medidas e calculadas de uma vida que, embora recompensadora, exige de nós entendermos que o seu chamado é para que nós com ele morramos, para que também com a sua ressurreição vivamos uma nova vida na prática, comprometida e alicerçada nas suas promessas. Depois da ressurreição, meus irmãos, encontro, restauração e uma nova missão. A ressurreição não é apenas uma história para ser contada, é uma força que transforma homens e mulheres para serem enviados ao mundo. O capítulo final de João nos ensina que a história dos discípulos, e a nossa também, não termina nas quedas, não termina nas noites vazias. A história, a nossa história, depois da ressurreição, termina com Cristo ressurreto, vivo, transformando, restaurando, enviando e nos chamando a segui-lo. A ressurreição de Cristo não foi o fim da história, não foi a página final do livro, foi o recomeço de uma nova vida para cada um dos seus discípulos, porque eles não foram apenas perdoados, foram eles transformados. Não foram eles apenas reerguidos do desânimo e da desesperança, eles são reenviados para serem testemunhas oculares da ressurreição. A vergonha foi substituída pela coragem, a dúvida foi substituída pela fé, o medo foi substituído pela missão. Que na beira de uma praia, na fogueira, comendo um peixe na brasa, o Senhor transmite a eles. Porque o Cristo ressuscitado não apenas venceu a morte, o Cristo ressuscitado ressuscita também nossos propósitos. O Cristo ressuscitado renova a sua identidade e nos chama a caminhar com Ele até o fim. Jesus ressuscitou, queridos. Louvado seja o Senhor, porque na sua obra redentora a morte foi vencida. E isso mudou tudo na história de cada um dos discípulos. Mas o Cristo ressurreto não nos larga abandonados e entregues à nossa inércia, ao nosso fracasso, às nossas redes vazias. Ele se revela também no nosso cotidiano, restaura nossos corações quebrados e redefine as nossas vidas com uma missão que é muito maior do que nós. Porque Cristo não ressuscitou apenas para vencer a morte, mas para transformar vidas, fazendo de homens comuns testemunhas ordinárias ou extraordinárias do Evangelho. Aquele Pedro, antes temeroso, angustiado por ter negado o seu Senhor, se tornou o intrépido pregador do Pentecostes. Pouco tempo depois, sua vida é usada como um canal de Deus para a conversão de 13.000 vidas que foram batizadas e foram acrescidas no reino de Deus. João, que antes, juntamente com seu irmão Tiago, foram apelidados por Jesus de filhos do trovão, afoitos, aguerridos contra os seus inimigos, torna-se o discípulo do amor.
O homem que, segundo a tradição cristã, ele que foi o único apóstolo que não foi martirizado, morreu de velhice. João ia carregado pelos braços dos discípulos às igrejas, a igreja de Éfeso, com a qual ele tinha um carinho muito especial. Já no final do primeiro século, antes de ser exilado em Patmos, e diz a tradição cristã que ele era carregado. O último apóstolo vivo. A igreja se reunia, enchia multidões para ouvir o último apóstolo vivo. E tudo que ele dizia para eles, carregado nos braços dos discípulos, era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas esse mesmo João, jovenzinho, chega para Jesus e fala: mestre, por que não fazes descer raios para consumir estes samaritanos que pregam em teu favor? O filho do trovão. Jesus muda a nossa missão. Fez dele o discípulo do amor. Tomé, aquele que duvida, aquele que não crê se não puder ver e tocar as feridas, as chagas de Jesus, leva o evangelho até a Índia, sofrendo uma das mais terríveis mortes dos apóstolos que foram martirizados. E ele é usado por Deus para atravessar barreiras em prol do evangelho. Porque a ressurreição de Cristo, meus irmãos, transforma covardes em corajosos, transforma pescadores em pastores, transforma homens falhos em colunas da fé. Porque a ressurreição, depois dela, ainda há muito trabalho a ser feito. E ela não é apenas uma história para ser contada, é uma força transformadora. Jesus não veio apenas para trazer paz aos corações partidos. Jesus veio para trazer propósito para vidas desorientadas. E ele ainda faz isso hoje. Na nossa frustração, em cada uma de nossas feridas e também no chamado que tem para cada um de nós. E é renovado quando depois da ressurreição vai ele ao nosso encontro. Na praia, pode ser na varanda da sua casa, pode ser no jardim de um ponto de ônibus onde você espera para ir trabalhar, pode ser no seu quarto de oração, no ordinário da vida, superando todas as barreiras dos nossos próprios fracassos. Ele vai ao nosso encontro para renovar nossa missão, restaurar nosso coração e para nos identificar com Ele. Três aplicações para a gente terminar, meus irmãos. Primeiro, reconheça a presença de Cristo nos seus dias comuns, porque Ele se revela nas redes vazias, tanto quanto nos grandes milagres. Comece a ver o Senhor quando você corta o seu pão, quando você bebe uma água, quando você finaliza um dia de trabalho, quando você vê o ordinário acontecer, o sol se pondo, você tem o privilégio de contemplar a vida acontecendo ao seu redor. Comece a enxergar a presença de Cristo nos seus dias comuns. 2, aceite o processo de restauração que Cristo propõe. Encare a dor da cura. Para de se esconder nos seus traumas. Se tem alguém que tem poder para te ajudar, é Jesus de Nazaré. O Mestre, Ele está vivo, está hoje aqui conosco. Encare as suas dores e nele seja restaurado verdadeiramente para receber a missão da graça. E 3, siga a Cristo sem comparações. Seu chamado é único e Ele é digno da sua fidelidade total, mesmo que isso te custe sua própria vida. Não fique preocupado, não, mas porque João, ele falou que ele não vai voltar. O que te importa isso, Pedro? Siga-me. Não, pastor, porque o irmão fulano, ele tem tanto... O que te importa isso? Siga-me. Siga o Senhor comigo.
Não, pastor, porque o irmão fulano, porque o diácono, porque o presbítero, porque o pastor, porque não sei o quê. E você? E você? O que te importa? Siga o Senhor. Não compare o seu chamado, não despreze a soberania. Se Deus te chamou para você fazer o que você está fazendo, faça com toda a tua alegria, com toda a satisfação do seu coração, sabedor de que Ele não falha e de que Ele usa as nossas vidas para o louvor da sua glória. Vamos ficar de pé, queridos, e cantarmos um cântico separado para esse momento, que nos ajudará na compreensão de tudo que vimos, ouvimos e experimentamos nessa noite sobre esta mensagem que chega ao nosso coração para nos desafiar a entendermos qual é a postura de Cristo diante de nós após ou depois da ressurreição. Em seguida, eu gostaria que o microfone fosse levado ao nosso irmão Max Cordeiro, que vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por mais um culto que prestamos a Ele.